Fala pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Seu canal favorito de viagem que está começando nesse exato momento uma nova viagem. Uma nova expedição vem por aí, muitos destinos e já estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, no Terminal 3, para embarcar para esse primeiro destino. Estamos passando aqui o Duty Free, aqui desse lado é o controle de passaportes, já passamos pelo raio-x, tivemos que só deixar as águas da nossa garrafinha padrão, mas tudo certo. E agora a gente está indo em direção à sala VIP, provavelmente porque somos mente milheira, e nos despedimos das nossas famílias. A Rô teve a oportunidade de ficar um tempinho com a mãe dela, né? Que ela veio aqui. Isso, ela fez uma escala bem longa aqui em Viracopos e a gente conseguiu pegar ela lá, conseguimos dar um abraço nela, ver ela, porque a gente fica à distância, né? A maior parte do tempo, e a gente conseguiu pelo menos dar um oizinho para ela nesse trajeto que ela fez de avião. Aqui em Viracopos a gente fala porque, né? Aqui é Guarulhos, mas é tão próximo, né? Aqui em São Paulo, os aeroportos, que nesse momento estamos em Guarulhos e os meus pais vieram nos trazer, que também foi um momento de despedida, mas faz parte, né? Vamos nessa. Agora a gente está seguindo para a sala VIP para aguardar o voo. Agora são exatamente 5h25 da manhã. 5h25. Nosso voo sai às 7h35, então ainda tem um tempinho pra gente poder encher a barriga na sala VIP. A gente tá praticamente virado, porque a gente recebeu alguns amigos lá em casa essa noite, aí fica aquele bate-papo e tal, e aí a gente dormiu uma horinha, pegamos o carro e viemos aqui para Guarulhos, foi umas 2h30 para chegar, então estamos cansados e tende a ser um dia cansativo. A gente ainda vai ter um voo para um outro país, né, uma conexão, antes de chegar de fato em Aruba, como vocês já sabem, sem suspenses, né? Não sem precisa... suspenses, não, tá aqui no título. Já tá no título do vídeo, então vamos nessa. Obrigada. Obrigado. Na primeira vez a gente está testando a sala VIP da Nomad. A gente queria vir da outra vez, a gente acabou não conseguindo. Bora ver o que tem de novidade diferente. O Vitor tem uma coisa que ele quer provar muito aqui, não sei se vai ter esse horário. Um milkshake da sala VIP Nomad. Vamos ver o que tem de opções aqui para comer. Já é bem repleto. O legal da sala VIP é que é tudo incluso. Você pode comer à vontade, pode repetir, tanto comida quanto bebida. Tem várias opções e tem várias salas VIP, na verdade, aqui em Guarulhos. Essa é uma delas, a gente sempre visita algumas outras e agora a gente veio conhecer essa nova e aguardar o nosso voo no conforto. Caso você ainda não tenha o seu cartão da Nomad, a gente tem um link de indicação aqui na descrição, assim como o cartão da Wise. São dois cartões globais, quando a gente vai viajar a gente paga menos taxa ao utilizar esses cartões do que utilizar cartões tradicionais, convencionais, que paga o spread e o EF, pagando basicamente 10% a mais em cada compra no exterior. Obrigada. Devidamente alimentados, muito bem alimentados, né? Muito bem alimentados, bem gostosa a sala, a comida tava uma delícia, super saborosa, deu pra comer até mais do que a gente precisava. Nem parece que são 6 da manhã e a gente mandando ver, mas muita opção boa, milkshake na sala VIP. Agora a gente tá dando aquela corrida pro portão de embarque, porque estamos um pouquinho atrasada, né? Ligeiramente, normal, né? E bem legal que a hora que a gente tava saindo da sala VIP, tinha um rapaz que comentou: eu vi todos os vídeos de vocês no Peru. Tchau, tchau, obrigado. Pô, eu vi de vocês tudo lá na... Desculpa, a gente esqueceu de perguntar o seu nome, porque a gente saiu correndo, atrasados, né? Ele e a esposa viu todos os vídeos nossos do Peru, então, nossa, muito obrigado aí por seguir acompanhando. E se você tá vendo esse vídeo, comenta aqui pra gente mandar um abraço. Agora sim, devidamente embarcados, já nos nossos assentos. Primeira parada, Lima, no Peru, que inclusive temos o guia completo do Peru aqui na descrição. Depois partiu Aruba, né? Dá 2 horinhas lá, só pra gente trocar de aeronave e aí bora pro destino final. E parece que pode soar como mentira. A gente estava comentando anteriormente que teve um inscrito que reconheceu a gente e teve outro inscrito que é o Emerson, que eu vou colocar aqui uma foto que a gente tirou antes de entrar. Ele sempre interage com a gente desde o início do canal, inclusive. Os primeiros e seguidores. Tá no mesmo voo, tá? Ele entrou no mesmo voo, a gente tava na fila de embarque, no mesmo grupo, e aí reconheceu. É? Eu sou super fã. Neste momento apenas clientes do grupo 2, neste momento é só... Vocês têm ajudado pra caramba em Cusco. E eu, cara, não acredito. Tô gravando aqui, pô. Nossa, que legal. Porque pra nós é muito legal. Muito legal. Dá um quentinho no coração encontrar vocês, saber que vocês estão
conhecendo a gente, que vocês gostam dos vídeos, é demais, é muito bom. Pô, fazia um tempinho já que a gente não pegava um voo, né? A gente estava planejando essa viagem. No mesmo dia, duas pessoas que acompanham de fato, estão maratonando os vídeos. Grande abraço a vocês aí. Fica aí essa informação, né? Sempre que nos verem no aeroporto, vem conversar com a gente. Que a gente boa, a gente é legal, assim, como a gente tá aparecendo no Às vezes a YouTube. gente tá com pressa, acontece bastante, Como mas era a o gente caso. sempre dá um oizinho. Aí vamos que vamos, agora o voo tá começando a encher e a gente vai partir para Lima. Desembarcamos, agora a gente está descendo para a área de conexões. Uma informação importante é que não precisa passar pela imigração, né? Exatamente. Quando você está em trânsito aqui no Peru e em outros países, né? Nesse caso, não pega o carimbo, pra quem gosta de colecionar um carimbo, não vai ser dessa forma que você vai pegar. Que tem alguns países que nem carimbando estão mais, né? Mas o bom é Infelizmente. que é bem mais rápido pra passar, de boa. E sobre o voo, também super de boa, né? Nossa, Foi 4 horinhas, eu acho. muito bom. Já estamos na frente do nosso portão de embarque. Como a gente já conhecia o aeroporto de Lima, a gente já veio direto aqui no portão 14, que é o que a gente vai embarcar para Aruba, que é o destino final. A diferença de chegar conectado é realmente surpreendente, porque a gente teve 2 horas de conexão, já trabalhamos, postamos A stories e gente passou nem viu voando. passar essas 2 horas, Passou foi muito voando rápido. porque Quando a gente viu, meu Deus, vai começar o embarque já. A gente já estava conectado desde a hora que pousou no avião. A gente já conseguiu conversar com os nossos familiares, informar que nós chegamos e já foi trabalhando sem precisar de Wi-Fi de aeroporto, porque a gente sabe que alguns aeroportos nem oferecem ou tem que cadastrar 1000 coisas. Então a gente já chegou conectado com a internet da Rumo A, o nosso novo parceiro aqui do canal Um Destino por Vez. Internet ilimitada, suporte 24/7 em português e o grande diferencial, né? Ligações também ilimitadas, e não é aquela ligação por WhatsApp, é ligação de normal. verdade, para você ligar de um número, você recebe um chip, um eSIM no caso, e aí você consegue ligar para o Brasil, para o país onde você está. Se tem alguma emergência, precisa pedir algum socorro, precisa ligar para agência de viagens, você tem essa facilidade que foi incrível, foi uma das coisas que a gente mais gostou. A gente está muito animado aí com essa nova parceria, tá funcionando perfeitamente aqui em Lima. Lá em Aruba a gente vai mostrar para vocês. E falando em Aruba, tem alguns documentos que precisamos nos atentar na hora de entrar nesse país. E é exatamente isso que a gente vai contar para vocês. Começando por ele, o principal de todos, que você precisa do seu passaporte. A gente tá com os 2 aqui já. Não entra com RG, né? Não entra com RG, com o passaporte. E além dele, existem outros 2 documentos que você precisa levar para entrar em Aruba. O primeiro deles é o certificado de febre amarela, tá? Você vai lá, faz a sua vacina, tem que ser 15 dias antes da sua viagem. Pelo menos. Aí você entra no site do Gov, que a gente vai deixar aqui embaixo, e você faz um cadastrinho lá. Não vou mostrar os dados, mas é uma sulfite normal que você imprime com o certificado da febre amarela. E só precisa de uma dose, antes tinha que ficar reforçando. Tomou uma vez na vida, não precisa tomar de novo, você emite online, já sai na hora, super prático e rápido. E pediram pra gente antes de embarcar, então é obrigatório ter. Lá no Brasil ainda, a gente não Isso. sai do Brasil sem mostrar esse certificado. E o outro acabei de ver que o nosso embarque começou, é o ED Card, que basicamente é uma autorização de entrada para Aruba. Temos que pagar $20 por pessoa para ser autorizado a entrar, uma taxa de turismo. Vamos deixar também o link aqui embaixo para vocês. Provavelmente no próximo vídeo a gente vai relembrar isso, né? Porque tem algumas pessoas que vão chegar no vídeo de Aruba somente lá no outro vídeo. Essa é mais as primeiras impressões que a gente quer mostrar ao pousar lá, mas é muito importante você fazer também e libera 7 dias antes da sua viagem. Agora chega de enrolar aqui. Bora lá pra gente não perder esse voo, por favor. E aqui comprovando aquilo que a gente acabou de falar, a senhora da companhia aérea está confirmando novamente o ED Card, a vacina. Tudo autorizado? Tudo certinho? Tudo autorizado, podemos ir. Ela pediu pra ver, eu achei que a gente ia apresentar só lá no balcão, mas ele já vem confirmando, dando uma olhada pra poder liberar, não atrasar tanto o embarque. E ela já conferiu tudo, olhou a data da vacina, quando foi feita, eles olham, conferem isso, tanto saindo do Brasil quanto ela confirmou agora também. Gracias. Que estén muy bien, que tengan un buen día. Gracias. Gracias.
acabamos de pousar aqui em Aruba. Estamos desembarcando. Tchau, graças. Agora então vamos passar pela fila de imigração, que até está menor do que esperávamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo puedo decir el nombre de la ciudad? ¿Cómo se llama? Aruba es el país. Aruba. ¿Y la ciudad? Oranjestad. Ah, ok. Gracias. Já chegamos com a primeira dúvida, né? Como se fala o nome da capital de Aruba? Até então a gente só sabia ler ela, a gente não tinha tentado pronunciar, porque é um nome um pouco diferente. Aí eu perguntei ali para duas senhoras que trabalham aqui e é Oranjestad. Oranjestad. Um R, pelo jeito o R é bem puxado, porque aqui eles têm uma língua típica, que é a língua crioula, que é o papiamento, mas a gente vai falar sobre isso muito mais detalhadamente no próximo vídeo. Agora a gente vai sair aqui do aeroporto. Como vocês podem ver aqui atrás, tem 3 esteiras para ir chegando as bagagens. A gente já veio com as nossas mochilas. Então, eu até vi vários anúncios de cassino e tal. Aqui, ó. Tudo é sobre cassino. A gente vai agora procurar como a gente vai ali pro Airbnb que nós alugamos. Então já temos o primeiro desafio, né? Chegar lá. Porque eu acredito que os táxis sejam caros, então a gente gosta de economizar. Então bora sair e mostrar como é Aruba. Acabamos de sair. E como foi o processo de imigração? Super rígidos, hein? Nossa, gente, complicado. Cuidem bem os documentos, só que não. Eles pediram muitos documentos antes de embarcar nos 2 voos que a gente pegou. Porém, quando a gente chegou aqui, ela só pegou o passaporte, carimbou, porque a gente escutou carimbando ainda, porque nem deu pra ver de tão rápido que ela fez. Não pediu vacina da febre amarela, também não pediu aquele ED-card. E foi bem tranquilo. E aí, na hora de passar a bagagem, que a gente, normalmente, quando chega numa ilha, que tem que ser preservado e tal, eles passam minuciosamente pra ver se não tem frutas, nada que possa contaminar a ilha. Não teve nada, a gente passou direto, não passou na esteira, não passou no scanner nem nada. Não estava nem funcionando ali o scanner, no caso não estava ligado, e a gente passou assim como todo mundo. Então não verificaram o que tem nas mochilas, não verificaram o ED-card, confiaram totalmente na companhia aérea, eu acho que é legal até. Todo o procedimento legal foi feito antes mesmo de chegar. E agora estamos aqui, esse é o aeroporto, bandeira bem pequenininho. Ali na frente tem algumas locadoras de veículo. Nós já temos um carro alugado, só que pegaremos ele amanhã. Então agora vamos começar a saga de como sairemos daqui. Sobre o nosso voo, não sei se deu para perceber, tem bastante vento aqui na ilha. Ao menos a gente já conseguiu perceber pousando. Então deu uma balançadinha, bem forte, deu um friozinho na barriga, tinha criança chorando, gente dando suspiro alto, mas assim, quem tem medo de voar talvez não seja tão recomendável. Mas chegamos são e salvos. As primeiras impressões é que o pessoal é bem simpático, boa parte já fala espanhol também. A gente perguntou para algumas pessoas instruções ali, e como a gente tem esse carro alugado para amanhã, a gente já tinha a intenção de ir caminhando até lá, que dá uns 12 minutos, mas quando você tem o carro já para alugar aqui, mesmo que a locadora não seja direto no aeroporto, tem transfers que levam, inclusive da empresa que a gente vai alugar amanhã. Mas a gente vai caminhando para lá porque o ônibus que a gente vai pegar também pega de lá. Então a gente está dando a volta no aeroporto, e aqui tem tipo algumas lojas do lado de fora. O pessoal, na grande maioria, vai alugando o carro. Até tem poucos táxis, né? Tem, a gente não viu passar, táxi. A não ser que a gente não tenha entendido o carro, se ele é diferente. Eu acho que são mais. Esses, ó. Tem a bandeirinha de tem a plaquinha vermelha. Aruba, a placa vermelha. Acho que esses são os táxis. Muito lindo, muito legal. E olha como o vento balança, ela fica linda. Chegamos e tá rolando aqui o campeonato nacional de carrinho de controle remoto. Caraca! E é tipo, não é um carrinho de controle remoto normal, é muito rápido. Vou tentar gravar de perto ali. A gente tá indo na locadora, né, como a gente comentou. A gente viu os negócios movimentando, não tinha entendido o que era. Vê se dá pra ver. É tão pequenininha. Olha só! Dificulta muito o vento, porque os carrinhos são pequenos, são rápidos e tá ventando demais. Não sei nem como tá saindo o áudio, mas a locadora é bem aqui na frente. Acho que é a área dos carros aqui, tanto os grandes quanto os pequenos.
Chegamos. E a notícia não é tão boa. Como vocês podem ver, não estou com o meu microfone. É. Esse é o microfone. O que estava aqui provavelmente caiu no ônibus que a gente pegou. Agora a gente vai tentar entrar em contato, faço ideia. Economizar, quisemos não pagar a mais para pegar antes o carro. Mas era o nosso plano, era o nosso plano. O erro foi na hora que eu fui tirar as mochilas ali rápido e tal. Deve ter caído dentro da van, né? Que na verdade não era um ônibus, era uma van. Agora vamos tentar resolver. Gente do céu, inacreditável. Comecei a gravar depois, já tinha pego, né? Tava no chão. Sorte que... Deixa eu até tirar aqui, peraí, da câmera. Tem esse rastreadorzinho. A gente deixou os microfones lá no Airbnb e voltamos aqui, começou a piscar, então quer dizer que tava aqui. Meu Deus. Beijo, Talvez... beijo. Talvez vocês nem tenham escutado a nossa explicação. A gente nem entenderam o que aconteceu. Porque a gente nem sabe se a gente vai colocar isso no vídeo. Vai. Mas assim, só agradecer porque mais uma vez Deus foi muito bom com a gente. Porque tinha tudo pra começar, porque assim, é um investimento que a gente fez no final da outra viagem pra gente fazer essa viagem que a gente tá fazendo agora e a gente conseguiu recuperar. Então, obrigada a Deus. Vocês estão vendo a gente aqui porque tá escuro, mas esse pôr do sol aqui tá maravilhoso. Bem, eu só posso mostrar pra vocês a luzinha Vamos virar brilhando. pra cá que tem uma luz. Pessoal, chegamos em Aruba. O outro microfone já tá lá no Airbnb, encontramos o outro. Já chegamos no nosso Airbnb e a gente não vai mostrar nada pra vocês porque a gente tá super cansado. Foi um estresse agora que a gente teve. Acho que a gente pode encerrar aqui o vídeo, né? Então, escuro desse jeito. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo. Vai falar. Buena. É verdade? Uhum. Acho que vamos esperar chegar ali, porque ele vai virar. Meu Deus. O seu tá aí? Tá. Meu não. Meu Deus.